Boa tarde, alunos do sexto 4. Meu nome é Ademir e eu sou o professor de vocês de língua portuguesa da Escola Estadual Mário Porto. Nos últimos dias, na semana passada, o professor realizou vários vídeos com correções das semanas 1, 2, 3, 4 e 5 do PET 2, tá? O professor está realizando essas correções para tentar ajudar aqueles alunos que tenham dúvida em algumas questões ou que ainda não fizeram os seus PETs, as suas semanas do PET 2. E o prazo, pessoal, já praticamente já está encerrado, tá? Então, eu espero que quem não tenha feito ainda essas atividades possa se utilizar desse vídeo aqui para fazer elas o mais rápido possível e me enviar. Semana que vem, eu e os outros professores, juntamente com a direção da escola, a gente vai realizar o conselho de classe da turma de vocês, onde a gente vai atribuir e formalizar as notas de vocês em língua portuguesa, em todas as outras matérias, tá? Então, não deixem, pessoal, não deixem de enviar as respostas de vocês porque esses PETs, esses exercícios, eles vão estar contando como a carga horária de vocês durante o ensino remoto, tá? Nas próximas semanas, a gente vai voltar ao ensino presencial, mas a gente não vai voltar daquela maneira como a gente estava acostumado na escola, tá? Muito provavelmente, esse ensino presencial no prédio da escola vai ser por meio de revezamento da turma. Em outras escolas, as turmas elas estão sendo divididas em duas, e durante uma semana, uma turma assiste a aula, enquanto a outra fica em casa, estudando pelos vídeos do Se Liga na Educação e consultando o professor pelas redes sociais, enquanto a outra turma participa em sala de aula, de maneira presencial. Na outra semana, isso inverte. Aí, aquela turma que assistiu na primeira semana passa a acompanhar de casa, enquanto aquela que estava acompanhando em casa na primeira semana vai para a escola para a gente ter as aulas presenciais, tá? Ainda não é aquilo que a gente queria, né? Conseguir reunir a turma toda para participar da aula, mas foi uma saída que o governo e a escola arrumou para que a gente consiga dar o andamento à educação de vocês por meio de aulas presenciais e para aqueles que não estão na escola por meio do ensino à distância, tá? Bom, pessoal, começando aqui, a nossa semana 6, ela não tem nenhuma diferença com relação às outras semanas que a gente já realizou as nossas tarefas, a gente já fez a correção. Num primeiro momento aqui, a gente tem um quadro com algumas informações que são técnicas. São informações que são destinadas mais ao professor do que aos alunos, tá? É para a gente, para os professores poderem localizar o planejamento de aulas deles, para poder lançar no diário a matéria que foi ensinada e outros aspectos, tá? O que interessa para vocês, alunos, e para a nossa correção, ele começa a partir desses primeiros parágrafos aqui que a gente tem antes das questões propriamente ditas, tá? Para que servem esses parágrafos, pessoal? Servem para introduzir o tema que a gente vai trabalhar nas nossas questões e também para dar algumas dicas a respeito do gênero textual que a gente vai trabalhar durante esses exercícios da semana, tá? O gênero textual, lembrando vocês, são os vários tipos de textos que a gente encontra no mundo. Desde textos que são extremamente formais, por exemplo, como um artigo científico ou um texto legal, um texto de lei, até alguns tipos de gêneros, alguns tipos de textos que são extremamente informais, como, por exemplo, um tutorial detonado para um game, que é aquele tutorial que uma revista ou um canal do YouTube faz para mostrar como que você consegue zerar um determinado game, um determinado jogo, até questões que envolvam, por exemplo, um abaixo-assinado ou um cartaz de propaganda, tá? O professor vai ler com vocês aqui esses dois parágrafos antes da gente iniciar os nossos exercícios. Na verdade, são três parágrafos, pelo que eu estou vendo aqui. Quatro, tá? Então, o professor vai começar para a gente não perder tempo. Vamos lá, pessoal. O tema dessas questões da semana 6 é leitura, tá? Então, vamos ao texto. Caro ou cara estudante, o objetivo das atividades dessa semana é para você relembrar o que é e para que serve o uniforme publicitário.
Você irá identificar um cartaz, bem como planejar e escrever um cartaz de campanha publicitária. O cartaz é formado com linguagem verbal e linguagem não verbal. O professor faz uma pausa aqui, pessoal. O que é uma das características mais importantes do gênero cartaz? É justamente essa mistura de linguagens que são verbais, e linguagem verbal nada mais é do que o texto, e linguagem não verbal, que aí são todas as formas de comunicação que a gente pode ter, mas que não envolvam a palavra escrita, tudo bem? Pode ser uma figura, uma colagem, um vídeo, um som. Todos esses institutos, todas essas estratégias, elas são consideradas como linguagem não verbal. O cartaz, pessoal, é aquilo que a gente considera um gênero multissemiótico ou multimodal. É um gênero que mistura essa linguagem escrita, verbal, e linguagens não verbais. Um desenho, por exemplo. Quando a gente pensa em cartaz, na grande maioria das vezes a gente pensa em uma foto ou um desenho que acompanha aquelas palavras, aquelas frases e aqueles textos que estão presentes no cartaz, tá? O professor volta agora para o texto. As instruções verbais, os desenhos e os ícones se organizam de forma que façam sentido e produzam efeito ao público que se deseja atingir. Ou seja, os efeitos não verbais, os desenhos, as figuras, os ícones, eles têm que ter a ver com aquilo que o texto está falando para a gente, porque o texto, o cartaz não atingiria o objetivo dele se aquilo que está sendo dito é totalmente contrário àquilo que está sendo mostrado. Tudo bem? Então, é necessário que esses desenhos, que esses elementos que não sejam texto, eles signifiquem algo em consonância, ou seja, em, no mesmo passo ou no mesmo sentido daquilo que o texto está falando para a gente no cartaz, tá? Um dos aspectos que é muito importante num cartaz, pessoal, é aquilo que a gente chama de slogan. Slogan nada mais é do que uma frase, é como se fosse uma manchete para atrair a atenção daquela pessoa que está lendo. É aquilo que o texto está falando aqui, ó, o slogan é um elemento fundamental para o efeito da campanha publicitária, tá? Geralmente é uma frase-chave ou é uma expressão que sintetiza ou que resume o posicionamento da marca, da empresa ou do órgão público que veicula a campanha. É a identidade visual da empresa ou da organização comercial. Ou seja, por mais informação textual, por mais palavras, por mais frases e textos que o nosso cartaz tenha, pessoal, é necessário, para que ele seja caracterizado como tal, que ele possua um slogan, uma frase que seja forte, que fique na cabeça das pessoas e que consiga resumir aquilo que o texto do cartaz está dizendo para a gente, tá? Continuando, pessoal, passando para a apresentação. Vamos recapitular. O que é um cartaz? Cartaz é um gênero de texto utilizado em propagandas publicitárias, que é comumente encontrado em escolas, restaurantes, hospitais, postos de saúde, condomínios residenciais, clubes campestres e etc. O cartaz tem como finalidade, olha só, pessoal, a finalidade, o objetivo do cartaz é instruir, orientar, convencer ou informar um público-alvo. Público-alvo são aquelas pessoas para os quais o cartaz é destinado. Podem ser as pessoas que estejam lendo um cartaz em determinado momento, ou pode não ser. Digamos que uma entidade de classe, por exemplo, como a Ordem dos Advogados do Brasil, ela faça um cartaz orientando os advogados que são filiados a essa ordem profissional, para que eles façam um determinado cadastro. Vejam bem, pessoal, qualquer pessoa que passe em frente ao cartaz, ele vai poder ler aquilo que está escrito nele sem nenhum problema. Mas o cartaz, ele não tem a finalidade de instruir essas pessoas comuns que estão lendo o texto dele, mas ele tem a finalidade de instruir um grupo específico de pessoas, ou seja, no meu exemplo, os advogados, tá? Mas o cartaz em si, a finalidade dele principal
é instruir, orientar, convencer ou informar um determinado público, tá? Continuando. De que maneira os cartazes podem ser vistos? Bom, o cartaz pode apresentar a mensagem emitida através da linguagem verbal, que eu falei para vocês, é a palavra, é o texto, com textos curtos, objetivos e claros. Ou seja, você não pode colocar uma Bíblia também, pessoal, um texto de 8 páginas no seu cartaz. Para chamar a atenção das pessoas e para que elas tenham contato com aquela informação que você quer passar para elas, é necessário que esses textos eles sejam os mais claros, ou seja, eles não se utilizem de linguagem que seja de difícil compreensão e eles precisam ser objetivos. Eles não podem ficar ali amassando barro, ou serem grandes demais, porque senão a pessoa não vai conseguir terminar a leitura do cartaz antes dela sair da frente dele. Então, é necessário que o cartaz tenha uma linguagem simples e que tenha uma linguagem rápida. As pessoas, elas devem, um cartaz perfeito é aquele que consegue informar essas pessoas, o público-alvo, sobre uma determinada mensagem de maneira mais rápida possível, tá? O cartaz também pode conter a linguagem verbal e não verbal, aquilo que eu já falei para vocês, reforçando a mensagem a ser transmitida. Ou seja, o desenho ou a foto ela tem que estar em consonância com aquilo que o texto está falando, tá? Enfim, a gente tem a última parte aqui, onde a secretaria indica alguns sites para quem queira se aprofundar sobre esse assunto, sobre o gênero textual cartaz. Ele coloca aqui o endereço de e-mail do site Educa Mais Brasil, tá? Então, meninas, eu vou passar nesse momento a correção das atividades, tá? Como é de praxe, como é comum nas outras semanas que a gente já corrigiu, esse PET ele é baseado em cima de um texto. Nesse caso aqui, nos outros PETs, a gente tinha 2 textos para fazer as atividades. No caso desse PET da semana 6, a gente só tem um texto, que é esse cartaz aqui, tá? Cartaz aqui com o título Coronavírus. Embaixo, a sigla que representa a doença coronavírus, que é a Covid-19, tá? O termo COVID, pessoal, significa Coronavirus Disease. Corona, C-O, vírus, V-I, e D, disease, que significa doença em inglês, tá? E o 19 significa o ano em que os pesquisadores descobriram a doença. Então, quando a gente lê essa expressão Covid-19, essa sigla Covid-19, significa que a gente está falando da doença causada pelo coronavírus descoberta no ano de 2019. É isso que significa Covid-19, tá, pessoal? Vamos passar para o texto. Percebam, pessoal, como que essa frase aqui, ela está muito mais destacada do que as outras informações escritas no nosso cartaz. Por quê? Ah, professor, porque eu imagino que essa frase aqui, que está em negrito, em letra maior, é o slogan do cartaz. E quem imagina isso, imaginou certo, pessoal, tá? Essa aqui, esta frase, ela traz um resumo de tudo aquilo que o cartaz está falando, ou seja, instruções a respeito da proliferação do coronavírus, da Covid-19, no ambiente de uso do elevador. Não é fora do elevador, não é num parque aberto, não é dentro da sala de aula. Esse cartaz aqui quer indicar, quer conscientizar as pessoas para que elas se protejam da maneira mais efetiva quando usarem o elevador, tá? Continuando o texto, pessoal. Para evitar a propagação do coronavírus, é necessário seguir algumas recomendações. 2 pontos. Utilize o elevador individualmente ou apenas com moradores do mesmo apartamento. Ou seja, olha aqui que a primeira recomendação que o pessoal está passando para a gente no cartaz, pessoal. Tente, na medida do possível, usar o elevador sozinho, individualmente. Aqui no caso é sozinho, é por indivíduo. Ou apenas com os moradores do mesmo, com os moradores do mesmo apartamento. Ou seja, a primeira recomendação é que a gente use o elevador ou sozinho, ou no máximo, se não puder andar sozinho, com as mesmas pessoas que compõem a sua família, tá? Aí podem ser pais, irmãos, filhos, mãe.
tem que ser, se quiser usar o elevador com mais de uma pessoa, o ideal é utilizar com os seus parentes, com as pessoas que moram junto com você na sua casa ou no seu apartamento. Aí, pessoal, a gente tem um ponto e depois uma nova frase, que é a segunda recomendação que o cartaz faz para a gente. O elevador está cheio? Aguarde o próximo ou use as escadas. Ou seja, pessoal, você chama o elevador chega no seu andar e ele está cheio com outras pessoas, o ideal é que você deixe o elevador subir ou descer, você não entre nele, tá? Ou, se no caso você esteja com pressa e não queira usar o elevador, você desça ou suba os andares do apartamento por meio de escadas, tá? Ou você aguarda o próximo elevador e espere que esse elevador venha vazio, tudo bem? Para que você e os membros da sua família possam usar esse elevador, tá? Por fim, pessoal, a gente tem aquilo que o professor tinha comentado para vocês, os elementos de linguagem não verbal. Nesse caso aqui, a gente tem ícones. Perceba que o primeiro é uma mãozinha levantada, e a cor do texto, ele está numa cor bem chamativa, que é um rosa choque ou um magenta, tá? O que significa isso? E, além disso, a gente ainda tem a frase perigo, tá? E o que eles estão avisando então? Ó, pessoal, vamos ler aqui o que as figuras estão falando. Primeiro, não entre ou evite entrar no elevador, a situação é perigosa, está explicado aqui, perigo, e quando que você vai tentar evitar entrar no elevador? Quando dentro do elevador estiverem pessoas de apartamentos diferentes. Ou seja, em caso de pessoas de apartamentos diferentes, seja para entrar, olha a setinha aqui, para cima é para entrar no elevador, ou para sair do elevador, o ideal é que você não entre no elevador, tá? Porque a situação dentro do elevador é perigosa. Pode ser que alguma pessoa esteja contaminada pelo vírus, e caso você faça essa viagem no elevador com essa mesma pessoa, você corre o risco de se contaminar com Covid-19, tá? Temos aqui, pessoal, do lado, um segundo desenho, que mostra uma segunda hipótese, que são pessoas que moram no mesmo apartamento. Nesse caso, pessoal, a gente tem um símbolo de joinha ali e a gente tem o escrito OK. O que significa? Que caso tenha dentro do elevador somente pessoas que já moram com você na sua casa, no seu apartamento, você pode entrar nesse elevador. Por isso a cor verde e não essa cor rosa-choque, tá? E a terceira figura mostra para a gente a respeito do uso individual do computador, do computador não, do elevador, perdão. Perceba a diferença nos desenhos. No primeiro desenho a gente tem o elevador cheio, no segundo a gente tem o elevador cheio também, mas todas as pessoas que estão dentro do elevador, eles estão desenhados em cor verde, o que significa que é seguro você entrar nesse elevador. E no terceiro caso, você tem somente uma pessoa dentro do elevador. Nesse caso, se a pessoa estiver sozinha, é um ambiente ok também para que você possa entrar no elevador e ir para o andar que você gostaria de ir, tá? Então, essa é uma análise que a gente faz da linguagem não verbal desse cartaz, tá? Desse cartaz informativo. São esses desenhos que são muito importantes e eles têm tudo a ver com o texto que a gente colocou aqui do lado, tá? Então, nesse caso, ok, pessoal, é um cartaz, porque tem linguagem verbal, linguagem não verbal, e esses desenhos aqui, eles estão totalmente em consonância com o texto que está aqui do lado. Além disso, a gente ainda viu que existe uma parte no texto que foi extremamente destacada, que são as instruções para o uso do elevador. Essa frase, pessoal, ela é chamada de slogan e ela serve para resumir tudo aquilo que foi escrito no cartaz ou que está representado por meio de palavras. Ela faz um super resumo de apenas uma frase a respeito do assunto que o cartaz trata. Por fim, pessoal, a gente tem uma recomendação aqui da pessoa que fez o cartaz, que no caso é o Ministério da Saúde, falando que cautela, que nada mais é do que prevenção e cuidado, cautela e prevenção são essenciais.
Ou seja, essa aqui é uma frase para reforçar aquilo que está sendo dito no texto e nas figuras, tá? Ele está te avisando que a melhor arma que temos contra o coronavírus, para pessoas que ainda não puderam tomar a vacina, principalmente no caso de vocês, que são jovens, o cartaz pede para que vocês usem de cautela e prevenção para não se contaminarem com o coronavírus. E do lado aqui a gente tem mais uma informação dizendo para caso alguém queira aprender mais sobre a proliferação da Covid-19, ela pode fazer isso por meio do site saude.gov.br/coronavírus. A gente tem um número do Disque Saúde, que é um número de telefone disponibilizado pelos governos federais e estaduais para que as pessoas possam tirar eventuais dúvidas que elas têm a respeito da pandemia da Covid-19. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o slogan do governo federal, que é a frase Pátria Amada Brasil, e um pedaço aqui da bandeira do Brasil, e a gente tem também o símbolo da Secretaria de Estado de Saúde do governo de Minas Gerais, tá? Então aqui a gente tem a chancela e a gente tem o símbolo do governo federal e do governo da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. São essas, pessoal, de maneira bem geral e bem rápida, os elementos que a gente tem que prestar atenção quando a gente analisa esse cartaz, tá? A partir de agora, o prof vai começar a corrigir com vocês as questões dessa semana 6 do PET 2, tá? A primeira pergunta que a gente tem, pessoal, é qual é a finalidade desse cartaz publicitário? E aí, pessoal, tá na cara da gente que a principal informação e a finalidade desse cartaz é instruir as pessoas quando elas forem usar o elevador. É a informação, basicamente, que está colocada aqui no slogan do nosso cartaz. Para que o cartaz serve e qual que é a finalidade do cartaz? É produzir informações e instruções sobre o uso do elevador. Esse cartaz é destinado para quem? É destinado para todas aquelas pessoas que precisam usar o elevador uma ou várias vezes por dia, tá? Então já respondemos a primeira aqui, facinha, estava contida aqui no nosso slogan. A finalidade do cartaz publicitário é promover instruções para o uso do elevador, tá? Respondeu isso para mim, ganhou a nota. Questão 2. Nos locais em que o acesso de pessoas é feito por elevador, qual que é o lugar mais adequado para fixar o cartaz? Bom, pessoal, essa pergunta, até determinado ponto, é uma pergunta pessoal, porque a pessoa, quem está fazendo o exercício, o aluno, ele vai ter um juízo de valor, ele vai ter uma ideia sobre qual lugar as pessoas que usam o elevador, elas mais ficam paradas, para que elas possam ter contato com esse cartaz e possam ter acesso a essas informações que estão sendo descritas aqui em cima, tá? Então, por exemplo, o professor vai fazer uma sugestão, mas como a questão é pessoal, vocês podem responder ou ter a ideia de fixar o cartaz em algum lugar que vocês acham que as pessoas vão ler muito, vão parar para ler essa informação, tá? A dica que o professor coloca aqui é utilizar a porta do elevador ou a entrada do elevador para fixar esse cartaz. Porque, às vezes, se a pessoa lê essa informação ou esse cartaz em um lugar que está longe do elevador, quando ela for usar esse instrumento, o elevador, ela já nem vai estar lembrando direito mais sobre qual que era o tema do cartaz, ou sobre o que o cartaz falava. Então, o professor dá a dica aqui para que o cartaz seja fixado na porta do elevador, ou dentro do elevador, ou mesmo na parte de fora do elevador, em um lugar de grande destaque. Por exemplo, do lado daqueles botõezinhos que a gente aperta para poder chamar o elevador, ou para poder ir para um determinado andar. Na visão do professor, são esses os lugares favoritos para que você possa colocar um cartaz e para que esse cartaz seja lido, que é o objetivo principal do nosso gênero cartaz, tá? Mais uma que a gente matou, pessoal, falta apenas duas. Questão 3. No cartaz foram utilizadas duas formas de instruir o usuário em como usar o elevador. Quais são essas formas? Bom, para você que está acompanhando esse vídeo, é super fácil, porque o professor falou isso 2 ou 3 vezes.
tá? O cartaz se utilizou, veja só, pessoal, de linguagem verbal, que são as palavras, frases ou textos, mas o cartaz também se utilizou de desenhos, de linguagem não formal, para que as pessoas possam se conscientizar e absorver essas informações que estão nesse desenho da maneira mais rápida possível, tá? Porque a ideia é as pessoas se conscientizarem sobre a forma como elas usam o elevador. Então, o professor aqui, se ele fosse aluno, ele ia colocar para fixar o cartaz ou na porta do elevador, ou na parte interna do elevador, ou mesmo do lado de fora, mas em um lugar que toda pessoa que utilize aquele elevador, ele vai poder ler essa mensagem, tá? Questão 3, pessoal. No cartaz foram utilizadas duas formas para instruir o usuário de como usar o elevador. Essas formas são o texto verbal, escrito por palavras, e os desenhos que estão representando aquilo que o texto está falando. Se você colocar desenho e texto, o professor também considera. Se você colocar foto ou texto, o professor também vai considerar. Apesar de, nesse caso aqui, o professor não enxergar que existe uma foto nesse cartaz, mas sim que existem vários desenhos. Inclusive explicando aqui as pessoas que são potencialmente perigosas e as pessoas que não são potencialmente perigosas para espalhar o vírus da Covid-19. Tá? Então, as duas formas que o autor instruiu esse usuário do elevador é por meio do texto escrito, por meio das palavras, frases e textos, e dois, por meio dos desenhos que vão indicar como e quando usar o elevador com segurança. Respondeu isso, pessoal, ganhou a nota total dessa questão 3, tá? E por fim, para a gente poder finalizar o nosso vídeo e poder finalizar também a nossa série de correções sobre as semanas 1, 2, 3, 4 e 5, e daqui a pouco também sobre a questão 6, porque o professor está gravando essa aula, a pergunta na questão 4 pede para que a gente fale na nossa opinião, ou seja, essa é uma opinião que tem que partir do aluno, não é o professor que vai falar para ele o que é certo, o que é errado, e muito menos o governo, mas vai ser o próprio aluno que vai dar a opinião dele sobre qual forma de instrução, ou seja, o texto ou o desenho vai chamar mais a atenção de quem estiver utilizando o elevador, tá? Nesse caso aqui, ó, o professor recomenda a vocês, tá, que as questões ligadas à linguagem não verbal, aos desenhos, elas chamam, até pelas cores que elas têm, elas chamam mais atenção do que aquelas palavras, do que aqueles parágrafos que estão publicados no cartaz, tá? Então, na opinião do professor, se ele fosse aluno, a forma de instrução que mais chama a atenção de quem usa o elevador é o da linguagem não verbal. No caso do nosso cartaz aqui, pessoal, esses desenhos, esses infográficos que foram colocados junto com o texto do cartaz, tá? Então, pessoal, a linguagem, você pode colocar na sua resposta que a linguagem verbal chama atenção também, ela serve para reforçar esses aspectos de combate ao coronavírus, mas a principal linguagem que a gente vai trabalhar nesse cartaz é a linguagem não verbal, por meio de ícones ou por meio de desenhos sobre a quantidade de pessoas que a gente pode colocar num elevador junto com a gente. Respondeu isso, pessoal? Você acaba de terminar as suas 6 semanas do PET 2. Esse seria o último exercício da semana 6, que é a última semana que a gente tem de atividade, tá? Eu queria agora, no primeiro momento, agradecer a presença da Yasmin e da Giovana, e eu queria perguntar para as duas se elas têm alguma dúvida sobre esses exercícios que o professor corrigiu, ou se foi tudo tranquilo. Algumas de vocês, Yasmin ou Giovana, vocês têm alguma dúvida a respeito do que o professor falou? Ou o professor conseguiu explicar bem para vocês? O que vocês acham? Não, nenhuma dúvida, eu não. Ficou tranquilo, né, Tranquilo. Giovana? Ficou tranquilo, Yasmin? Foi. Então, pessoal, essa aqui, eu vou encerrar agora então o vídeo da correção do nosso PET 6, só que o professor não vai descansar. O professor vai pegar agora todos os vídeos que ele produziu da semana 3, 4, 5 e esse vídeo aqui da semana 6, só que o vídeo, quando a gente grava ele no Google Meet, ele demora algumas horas para chegar para a gente. Então, eu acho que eu não vou conseguir colocar esta aula que eu dei agora para vocês no YouTube.
Mas eu garanto para vocês que da semana 3, 4 e 5 o professor vai colocar. E aí eu vou mandar no grupo de WhatsApp da turma todas as semanas, desde a 1 até a 6, tá? Então, meninas, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer mais uma vez a Yasmin e a Giovana por participarem ao vivo da nossa correção da semana 6 do PET 2. Eu queria desejar a vocês duas uma boa tarde, tá? Até mais, meninas. Tchau.